dica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque for edificada sobre a rocha. Ó Pai querido, nesta noite nós estamos aqui na Tua casa, junto com os Teus filhos, para ouvirmos os Teus conselhos, mas também, ó Deus, para Te adorar e Te agradecer pela vida do Senhor José e da Dona Beatriz. Que coisa maravilhosa, ó Pai, é contemplar com os nossos olhos e tomar parte desse momento de festa, onde, ó Deus, a história, 50 anos juntos, é para nós um exemplo e uma expressão de gratidão. Ó Pai, a Tua palavra foi nesta hora lida, e o meu pedido é que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale com cada casal que está aqui, e com cada namorado, noivo, para que nós, ó Deus, à luz da Tua palavra e diante do exemplo dos Teus filhos, possamos acertar e chegar ao dia no qual este culto de ação de graça será pelo meu casamento, pelo casamento de tantos quantos estão aqui. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito. Amém. 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 Mas nesta noite esse texto tem um ar todo diferente, sabe por quê? Porque não é uma promessa a ser cumprida, mas é uma promessa já cumprida. Nesse sermão Jesus vai falar a respeito do casamento, vai falar a respeito do perigo do adultério, dizendo não só que o adultério é ter uma relação consumada, mas olhares impuros, pensamentos impuros, você de alguma maneira já está agindo contra os votos ali jurados. E nesse sermão todo Jesus encerra ele com as palavras que nós lemos. Jesus encerra o sermão do monte dizendo: aquele que ouve, que eu acabei de dizer, vai ser comparado a um prudente construtor. Prudente, nós sabemos que é uma pessoa que toma cuidado, que planeja, que tem preocupação e empenho para que dê certo. Esse é um prudente, uma prudente. Agora, no público de Jesus também estavam os insensatos. O insensato é aquele que, a despeito de ter ouvido aquelas palavras, as ignora, finge que não foi com ele e continua a vida a seu próprio modo. O problema do insensato, e a palavra insensato significa insensível. Eu não sei se você já teve a triste experiência de dar um bom conselho e a pessoa não ouvir. Essa pessoa foi uma insensata, ela não foi sensível ao seu conselho. E o insensato é aquele que constrói a sua casa semelhante à casa do prudente, mas construiu no lugar errado. Não construiu sobre um alicerce, não construiu sobre a rocha, mas construiu num lugar instável, num lugar perigoso. Jesus aqui toca num problema da humanidade, viu? E o problema da humanidade que Jesus toca aqui é o problema que nós temos em dar ouvidos ao que Deus diz. Dar ouvidos, preste atenção. O problema deste texto que Jesus levanta é que o ser humano tem dificuldade de dar ouvidos ao seu Criador. Dar ouvidos a gente sempre dá, sabia? A gente sempre dá ouvidos a alguém ou a alguma coisa. Às vezes a gente dá ouvidos ao nosso próprio coração, damos ouvido aos nossos próprios sentimentos, os nossos desejos, damos ouvidos aos amigos, damos ouvidos a um monte de situações. O problema aqui é que nós muitas vezes não damos ouvidos ao Criador. Damos ouvido ao coração, e a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Quantas vezes a gente segue o nosso coração e dá errado? Quantas vezes eu já ouvi casais em crise dizendo assim: mas o meu coração não quer mais esse casamento, eu não quero mais, eu quero ser feliz. Pois é, mas o seu coração é enganoso, os nossos sentimentos são enganosos. Onde há segurança, o conselho seguro não está no nosso coração, e talvez nem no outro que fala para nós, mas está na palavra de Deus. E é isso que Jesus está dizendo aqui: a necessidade, a importância de darmos ouvidos a Deus para ter um casamento feliz, para ter uma vida feliz. Você que entrou aqui nessa noite, não pense que foi o convite desta família que eu trouxe aqui. A luz da palavra de Deus e a minha fé me disse que você está aqui hoje porque Deus te trouxe. Te trouxe para ouvir essa palavra, de que é importante ouvi-lo, de que é importante dar atenção ao que Ele diz. E por que é importante dar ouvidos ao que Deus diz? Em primeiro lugar, é importante dar ouvidos ao que Deus diz, porque Deus
casei, eu me casei há 4 anos e meio, e a minha esposa é a cantora aqui do lado. Quando eu me casei, eu pensei que para casar e dar certo era só casar. A preocupação era a festa, os convites, os convidados, a cerimônia. Eu achei que, assim como lá em Minas Gerais a gente planta capim no pasto para o gado, joga semente e o negócio brota, o trem brota, né? A gente fala trem lá. Mas não é bem assim não. Esses 4 anos e meio de caminhada eu tenho descoberto que para dar certo eu preciso me empenhar. Para dar certo, algumas coisas precisam estar no devido lugar. E Deus me diz o que deve ser feito. Por isso é importante ouvir Deus para ter um casamento feliz. Porque em primeiro lugar Ele é o fundamento, Ele é a rocha, Ele é o alicerce. Quando eu leio essa história, fica claro para mim que ambos construtores, o prudente e o insensato, construíram uma casa do mesmo jeito. O mesmo material, o mesmo tijolo, a mesma argamassa, a mesma tinta, o mesmo telhado, tudo igual. O que ficou diferente de um para o outro, e um deu certo e o outro deu errado? O fundamento. Foi o mesmo casamento, foi o mesmo pastor, foi o mesmo padre, foi na mesma igreja, foram os mesmos convites, o mesmo buffet. Por que um casou e deu certo, porque o outro casou e deu errado? Fundamento. A autoridade. O que sustentava esse casal? O que dava direção para esse casal dar certo? O que? O problema humano, desde Adão e Eva, do primeiro casamento, do primeiro casal, foi desacreditar da palavra de Deus. Foi querer viver uma vida autônoma. Hoje se diz muito, você tem que ser independente, autônomo. Você tem que buscar uma felicidade independente. Mas a Bíblia não me diz isso. A Bíblia me diz que o primeiro ser que quis ser autônomo, independente, foi Lúcifer, e deu tudo errado. Os segundos seres que quiseram ser autônomos foi Adão e Eva, e deu errado também. Quando eu olho para Babel, homens construindo uma torre para fazer grande o próprio nome. Autônomos, independência. Mas depois eu vejo um Jesus que me chama a amar a Deus e depender dele, e amar o meu próximo e depender uns dos outros. A palavra de Deus não nos chama para independência, a palavra de Deus nos chama para interdependência. E o que é o casamento? O casamento nada mais é o fato de Deus ter olhado para o homem lá no jardim do Éden e ter constatado imediatamente que não ia dar certo. Não é bom que o homem esteja só, e Deus providenciou Eva. Esposas, vocês sabem que não é bom que seu marido fique sozinho em casa. É um terror. Você sai uma semana que seja para viajar, quando você chega em casa, o que tem de louça suja, de roupa suja, de casa bagunçada, é um terror. Deus já sabia disso e por isso providenciou você para ajudá-lo. Marido, você sabe muito bem a dificuldade que a sua esposa muitas vezes tem de tomar decisões, a dificuldade que ela tem com espaços, né, na hora de fazer a baliza. Por isso Deus providenciou você para ela, para dar segurança, para prover, para cuidar, para amar, respeitar. O casamento, meus queridos, é um presente de Deus. É um presente. E se é de Deus, é bom. Você concorda comigo? É um presente de Deus, e foi Deus que deu, então é bom. Então essa história de que casar é ruim, isso não confere. Casar é bom, porque foi Deus que deu esse presente. E mais, Ele deu esse presente com um manual de instruções. Esse presente só estraga e fica ruim quando a gente ignora o que o manual de instruções diz. Quando a gente usa algo que Deus deu, ou quando a gente compra algo e usa fora da funcionalidade para aquilo que ele foi criado, quebra logo, estraga logo, desgasta logo. Ou seja, o casamento, se não for vivido segundo o que Deus mesmo, no seu manual de instruções que a Bíblia nos orienta, nós vamos cansar um do outro, vai desgastar, vai dar errado, vai dar problema, vai acabar. Mas quando damos ouvidos ao que Deus diz, quando seguimos os conselhos bíblicos, quando damos ouvidos ao que Deus diz, a coisa dá certo. Não é uma palestra de casais nesse momento, mas eu quero levantar só alguns poucos conselhos, dentre os muitos que a Bíblia dá. Um primeiro conselho que a Bíblia nos dá sobre casamento é: assuma cada um o seu papel. E o papel que a Bíblia dá para o homem, homens, aqui preste atenção em mim, nada menos do que dar a sua vida para sua esposa.
O apóstolo Paulo, dizendo lá aos Efésios, no capítulo 5, ele diz assim: maridos, amem as suas esposas, mas não é qualquer amor não, amem como Cristo amou a igreja a ponto de morrer por ela. Então, homens aqui presentes, que são homens, não meninos, a nossa geração tem formado meninos, não homens, mas nós que somos homens, a Bíblia nos ensina: ame sua esposa, e se necessário for, morra por ela, morra no suor do rosto. Se nós servirmos a palavra de Deus, nós vamos amar o nosso cônjuge, assim como amamos a nossa própria carne, porque somos um. O apóstolo Paulo diz para os homens o seguinte: aquele homem que cuida da sua esposa está cuidando de si mesmo. Por quê? Porque uma esposa feliz faz bem ao marido. Se seguirmos os conselhos bíblicos, nós vamos com todo amor, com valor, com respeito, mas também com a seriedade que o papel paternal e maternal exige de nós. São vários conselhos que a Bíblia traz. O problema às vezes é que não está bom, seu namoro não está bom, seu noivado não está bom, ou se está bom, pode melhorar, pode ficar melhor ainda, ou pode ser consertado. Então dê ouvidos ao que Deus está dizendo. Vão vir tempestades, problemas vão vir de todos os lados, submergindo, os ventos vão bater, os problemas vão surgir, vão. Mas se Deus for o fundamento, Ele garante que vai dar tudo certo. Deus é o fundamento e a garantia. Nós temos na nossa sociedade algumas expectativas. Você tem que escolher entre a liberdade de ter uma vida amorosa e não construir nada, ou de se juntar a alguém, abrindo mão da liberdade para ter segurança de uma família estrutural. Agora, se você quer liberdade, você pode ter e viver sua vida como bem entende. Só que quando você precisar, nos maus momentos, no dia em que a tempestade vier, que os ventos baterem e o rio transbordar, nesse dia você estará sozinho. Se você não tiver condição financeira, não vai dar para pagar nem enfermeiro. Quantas histórias eu já conheci de maridos que abandonam suas esposas, de 40 por duas de 20, aquela história bem comumente conhecida. Mas quando lá na frente ele fica doente, é aquela primeira mulher que vai cuidar dele. Você já conheceu uma história assim parecida com essa ou não? Você já ouviu falar algo semelhante? Eu acredito que sim. Porque nós temos que escolher ou liberdade ou segurança. Não é possível ter as duas coisas. Eu prefiro a segurança. Eu prefiro a segurança de ter a minha esposa, de construir a minha família e de chegar onde esses nossos queridos estão chegando. Eles preferiram uma segurança de viver uma vida como Deus quer. Olhando para Jesus, eu vejo que Ele é o exemplo maior para todos nós. Se não todos nós, a maioria aqui são cristãos. E Jesus para nós é o paradigma, é o exemplo, é a pessoa, é o ser humano perfeito. E quando eu olho para Jesus, eu vejo pelo menos 3 movimentos ao longo da sua vida. O primeiro movimento que eu vejo na vida de Jesus, desde a sua encarnação, é a obediência. Jesus foi aquele que obedeceu o Pai em todas as coisas. O Pai disse: encarne, Ele encarnou. O Pai disse: obedeça a lei, Ele obedeceu. O Pai disse: morra, e Ele morreu. Jesus serviu ao Pai e a missão o tempo todo. O segundo movimento que eu vejo em Jesus é o sofrimento. Porque para obedecer a Deus, Ele teve que ralar. Eu me lembro no jardim lá do Getsemane, onde Cristo ora ao Pai dizendo: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, sua gotas de sangue, sofrimento, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Obediência. O servo que obedece sofre. Mas essa é metade da história, porque a história inteira me conta que no terceiro dia, o próprio Pai, o Pai que exigiu obediência, o Pai que exigindo obediência, o servo teve que sofrer, Jesus. Esse mesmo Pai ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Ou seja, o terceiro movimento na vida de Jesus é que Ele venceu. Eu vejo um Cristo que obedece, eu vejo um Cristo que sofre, eu vejo um Cristo que vence. E olhando para mim e para você, eu quero convidá-lo justamente a isso. Sejamos um povo que obedece a Deus. Vamos ser maridos como Deus quer que maridos sejam. Vamos ser esposas como Deus quer que esposas sejam. Mesmo que pareça. O
Os filhos é que são testemunhas reais, presenciais, e viveram isso junto com eles. Os filhos, o genro, as noras, os netos agora. Que quando a tribulação vier, você terá vitória. Ele garante. Deus garante. Não abra mão dessa mulher que está do seu lado. Não abra mão deste homem que está ao seu lado. Não abandone esses filhos, não. Não abra mão do que Deus planejou para a sua vida. Continue, obedeça. Sofra por um momento, porque a alegria vem. Deus compensará tudo. Porque uma outra grande mentira que existe nesse mundo é que existe retorno sem investimento. Não existe retorno, lucro sem investimento. Não existe casamento bom sem que o marido se esforce, invista seu tempo, carinho e respeito, e a esposa também. Não existe casamento que dê certo naturalmente. Tudo que dá certo na vida teve que ter investimento. Invista. Quando eu vejo esse texto, um problema só me salta aos olhos. Nós não gostamos de ouvir a Deus. Mas a graça e a bondade de Deus também me salta aos olhos quando Jesus reforça. Ouça, escute, aplique, viva o que eu estou dizendo de maneira prática. Porque vai dar certo. Mas se você não ouvir, vai dar errado. E a missão que esse texto coloca para mim, para minha vida, para minha esposa, para os queridos que estão hoje celebrando, e para cada um de vocês, a missão é: ouça Deus. Mas ouvir Deus não é só escutar. Viva uma vida, a vida que Deus planejou para você. Obedeça, sofra e vença. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para cada um de nós. Palavra que vem do Evangelho, palavra do Senhor. Amém. Sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. E eu quero fazer uma pergunta. Eu sei que em algum momento, 50 anos atrás, aliás, vocês já responderam, mas eu quero perguntar de novo. Por isso eu pergunto, perante todos aqui, é de livre e espontânea vontade que fazeis? Sim. Pode falar no microfone. Sim. Opa. Sim. Coisa boa. Meus queridos. Não, daqui a pouco, mesmo, que segura é de livre e espontânea vontade. Desde 50 anos atrás. Sim. Então nós vamos renovar os votos agora. Tá bom? Vamos lá? Eu, José, recebo esta mulher, que tenho pela mão, por minha legítima esposa, propósito de amar, honrar, defender, sustentar, cuidar dela, e ser fiel em todas as coisas, por todo o tempo, em que Deus for servido, que Deus for servido, conservar-nos ambos com vida. Recebo este homem que tenho pela mão, por meu legítimo esposo, para honrá-lo, cuidar dele, ser-lhe submissa, e fiel em todas as coisas, por todo o tempo, em que Deus for servido, em conservar-nos ambos com vida. Agora vocês vão pegar a aliança, primeiro nosso irmão Major, está certinho aí a aliança? Não toquei não, né? Essa é isso, ok. Então o senhor vai repetir comigo mais uma vez. Pega a mão dela, agora o senhor vai colocar a aliança dela. Beatriz, receba essa aliança. Como prova do meu amor, e da minha fidelidade. Isso.
Receba essa aliança, Recebe essa aliança, prova do meu amor prova do meu amor e da minha e fidelidade. da minha fidelidade. Amém. Pode olhar para o outro agora. Dá um beijo assim, bem apaixonado. Gosta de palmas? Eu vou convidar o casal a ficar de lado aqui comigo. Junto com a minha família, meus cunhados, meus irmãos, os convidados, amigos, nós aqui somos gratos a Deus nesse culto de ação de graça, reconhecendo a boa e a poderosa mão de Deus que esteve conosco a superar todas as dificuldades na vida de um casal como meu pai e minha mãe, na nossa história. Talvez seja igual à sua história, ou a sua história mais difícil ou mais fácil. Isso não faz a diferença. O que faz a diferença é Jesus estar na nossa história, porque Ele nos dá força e garante a vitória. Imagine quantos momentos de tentação que todos nós, como seres humanos, temos as nossas forças na nossa individualidade, nos nossos momentos de solidão, temos as nossas forças medidas com o tentador. Somos bem mais fracos do que o nosso tentador, isso eu posso garantir. Quantos momentos de enfermidade, de tentação, de dificuldades e de perigos, que até mesmo fomos livrados por Deus, sem mesmo ver e sem mesmo ter consciência dos perigos que muitas vezes nós passamos, na estrada, em casa, em diversos lugares. Isso é o que faz a diferença, é a mão de Deus, é a submissão a Deus, como já nos foi ensinado esta noite, edificar a nossa vida sobre a rocha, sobre o Senhor Jesus Cristo. O casamento, aquilo que Deus providenciou, que é projeto divino. Por que Deus providenciou o casamento? A Bíblia responde, porque Deus, uma palavra, até aqui o Senhor nos tem abençoado, não porque somos melhor, mas porque ouvimos o chamado do nosso Deus. A Bíblia diz hoje, se ouvires a sua voz, como o pastor nos ensinou, não endureçais os vossos corações. Se ouvires a sua voz, quebrante o coração, se achegue até Deus. Então eu sou grato junto com os familiares, amigos, eu sou grato a Deus, agradecendo, e a palavra de Deus ela é luz para o meu caminho, e a palavra de Deus também ela traz promessas para o homem justo e temente a Deus. O profeta ele pode dizer no fim da vida, eu sou velho e já fui moço, mas eu posso testemunhar que eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. É aquilo que nós já fomos ensinados esta noite. Se você quer segurança, você pode ter a segurança. Ela está na palavra de Deus.